bem-vindos. Começa agora um novo episódio do E2. Num mundo cada vez mais dependente do digital, torna-se essencial implantar um conjunto de medidas e ações para analisar e proteger sistemas de informação face às ameaças a que estão expostos. Será esta digitalização uma porta aberta para os perigos do ciberespaço? Este ano, várias empresas nacionais foram alvo de ciberataques. No Repórter E2 exploramos o caso da agência Lusa. De que forma é que esta invasão no sistema causou instabilidade na rede de informação portuguesa? E haverá consequências a longo prazo? Ora vê. Num mundo altamente conectado, onde a internet transforma muitos aspectos da vida moderna, quais os riscos para a sociedade? O Centro Nacional de Cibersegurança verificou um aumento de cerca de 80% no número de cibercrimes, um valor intensificado tanto pela pandemia da Covid-19 como pela crescente digitalização em Portugal. Quando falamos em cibersegurança, o tema é sempre muito complicado, porque embora não seja um tema novo, é um tema que só agora é que está a despertar na sociedade. Portanto, paralelamente a outros países, considero que estamos um pouco atrasados. Este ano, várias instituições foram prejudicadas, como é o caso da agência Lusa, que durante quase um mês sofreu vários ciberataques. O dia 25 de maio foi marcado por uma maior instabilidade, o que resultou numa suspensão de 4 horas e meia dos serviços e consequentes falhas na distribuição e no acesso à informação. Tanto nós como o nosso parceiro Altice demorámos bastante tempo até perceber o que é que estava a acontecer. No dia seguinte, só 24 horas depois, é que tivemos uma noção real que tinha sido um ataque que se chama DDoS, que é um Distributed Denial of Service, em português, negação de serviço, e o que faz, essencialmente, é entupir as nossas redes. No fundo, o que nós temos é como se tivéssemos uma estrada onde temos um tráfego legítimo, que é o tráfego que está a branco, que são os nossos clientes, ou os nossos utilizadores, e um tráfego ilegítimo que está a vermelho. Duas maneiras de fazer é criar uma barreira nos vermelhos e deixar estabilizar, ou os vermelhos voltarem todos para trás para poder eu entregar com os brancos, entregar os serviços, as mercadorias, ou quando quisesse fazer. E isto é uma negação de serviço. No cenário cibernético pouco seguro, o estado de alerta e o investimento em medidas de prevenção e proteção são essenciais no combate às mais variadas ameaças do que os sistemas informáticos são alvo. Temos que fazer, além do investimento, temos é que ensaiar, temos é que testar e temos que, na realidade, perceber se estão a ser utilizados. Porque a pior coisa que pode acontecer é termos esse investimento, o ataque acontece e houve algo que correu mal porque não estamos testados, não estamos oleados, não estamos flexíveis àquilo que é necessário fazer. Ou seja, quando houver um ataque tem que haver um plano de crise. 2022 veio provar que existe um enorme problema a nível nacional, tem a ver com os recursos. As organizações têm que ter planos que, quando forem atacadas, não é se forem, é quando forem atacadas, consigam duas coisas. A primeira é que seja filtrado o mínimo de informação possível. A segunda é que as suas operações, se forem afetadas, tenham um impacto muito pequeno no seu negócio. Cada ataque que uma empresa ou organização sofre torna as infraestruturas mais vulneráveis, tanto a invasões futuras como ao roubo de dados pessoais dos clientes ou funcionários. Nesta fase de transformação digital, os ciberataques são cada vez mais complexos, o que exige também uma resposta urgente por parte da rede de segurança cibernética das instituições. São nossos convidados para este debate José Tribolé, professor jubilado do Instituto Superior Técnico e fundador do Instituto de Engenharia e Sistemas de Computadores, o INESC-ID, e Miguel Pupo Correia, professor catedrático no Departamento de Computadores e Engenharia do Instituto Superior Técnico e também membro do INESC-ID. Antes de mais, muito obrigada. Queria agradecer a ambos por terem aceitado o convite. Professor José, começo por si. A transformação digital tem sido uma mudança crucial no que diz respeito ao desempenho das empresas e também no alcance que têm tido no mercado. Considera os ciberataques um efeito inevitável desta digitalização? Sim, efetivamente, tal como no mundo físico, quando nós estabelecemos uma sociedade, uma organização onde há todo um conjunto de atividades normais, legítimas, criadoras de valor, também aparecem simultaneamente todas as oportunidades para atividades ilegítimas e que vão criar valor, mas não legítimo, não é? Vão destruir valor legítimo e vão criar valor no mundo criminoso. Portanto, obviamente, com a abertura do ciberespaço e toda essa vivência no espaço virtual que nós hoje estamos observando e toda a transformação da sociedade
passar a tirar partido do espaço virtual, a chamada transformação digital. Há inúmeras oportunidades para tirar partido destas novas realidades e explorar isso para efeitos, para fins diversos, não só fins criminosos, de angariação ilegítima de fundos, fins simplesmente pura e simplesmente destrutivos ou de miudagem que quer provar que sabe fazer coisas difíceis e consegue penetrar só para demonstrar que é capaz, até fins mais importantes no jogo geopolítico mundial, não é? Portanto, fins de luta entre blocos e fins por exemplo, de tentativa de roubar conhecimento industrial ou destruir a capacidade de conhecimento existente e residente nas sociedades. Portanto, eu diria, é tudo normal, é a sociedade humana agora no ciberespaço. A Agência Luz é uma agência noticiosa que distribui informação. A informação costuma dizer-se que é poder. Em que medida é que estes ataques são uma ameaça à democracia? Os ataques no ciberespaço são uma ameaça à democracia em duas vertentes importantes. Uma que nós observamos nos últimos anos muito intensamente, em particular com o que se passou nos Estados Unidos e nas eleições americanas e não só, é com a existência de informação falsa deturpada no espaço virtual e a sua disseminação maciça. Portanto, isso é algo que tem a ver não com o problema que se deu agora em Lusa, que foi mencionado no clipe, que é um problema de acesso à informação, mas é atualmente a corrupção da própria informação. Portanto, esse é algo que afeta profundamente a vida das sociedades e portanto, as bases democráticas de uma sociedade. A segunda questão é o impedir ou limitar o acesso no ciberespaço a recursos, não só à informação, mas a funcionalidades ou operacionais de sistemas que são vitais para a vida da sociedade. Portanto, um ataque, por exemplo, que impeça a Segurança Social durante um mês de pagar prestações sociais e reformas é algo que deita abaixo qualquer governo, não é? Portanto, é uma ameaça à democracia. Professor Miguel, quando estes dados são de facto expostos, devem as próprias empresas ser responsabilizadas por isso? Uma pergunta interessante. Em certa medida elas têm responsabilidade, não é? Porque os dados estão na sua posse e deviam ter sido protegidos. Mas, de facto, em primeiro lugar, a culpa é de quem os roubou e quem os expôs, isso não há dúvida. Mas, de facto, as empresas têm que fazer o possível para proteger os dados, os dados pessoais, sobretudo, e os seus dados que têm lá guardados, isso não há dúvida, sim. O ciberataque à Agência Lusa não foi um caso único no panorama nacional. Ainda recentemente também a Segurança Social viu dados dos seus clientes serem expostos. A minha pergunta é, podemos considerar Portugal um país ciberseguro? Eu penso que não, mas não podemos considerar nem Portugal nem país nenhum ciberseguro. De facto, a digitalização da sociedade mudou muito a nossa sociedade e as pessoas em geral, as pessoas comuns, não estão habituadas a esta nova sociedade no ciberespaço, em que há todo um novo tipo de fraudes que as pessoas não estão habituadas e não sabem lidar com ele. E os Estados também, e os países também. Portanto, os problemas de insegurança são omnipresentes, okay, são em todos os países. Em Portugal também. Em Portugal houve uma série de ataques muito graves no último ano, talvez. Eu até diria um dos mais graves foi da Vodafone, outros mais graves foi do Grupo Empresa, que foram ataques destrutivos, que destruíram a infraestrutura. Há inúmeras pequenas e médias empresas até a sofrerem ataques de ransomware, que perdem o acesso aos seus dados. E, portanto, acho difícil alguém defender que Portugal é um país ciberseguro. Portugal é um país que tem trabalhado na cibersegurança, tem formado muitas pessoas, tem um Centro Nacional de Cibersegurança, tem o Gabinete Nacional de Segurança, tem feito um trabalho importante nessa área, mas para podermos dizer com alguma confiança que é ciberseguro, acho que ainda temos que andar um bocadinho mais. Há ainda um estudo da Microsoft e da Mars que conclui que apenas 26% das empresas que já foram alvo de ciberataques têm recursos financeiros para investir em cibersegurança. Não existindo estes recursos financeiros, como é que podem empresas com orçamentos mais reduzidos proteger-se de situações como estas? Sim, a cibersegurança exige dinheiro, digamos assim. Isso não há dúvida sobre isso. Mas não é só essa a questão. A questão é que tem que ser um tema ao qual tem que ser dada a prioridade que merece. Não é?
Porque o dinheiro existe para muitas coisas, não é? Portanto, a pintar paredes também existe dinheiro, portanto, e todo um conjunto de coisas. Portanto, o que as empresas precisam é de ver, mas quanto é que isto está nas minhas prioridades? A minha prioridade há muitas coisas que podem ser, não é? E, de facto, as empresas penso que têm dificuldade em compreender a sua exposição às ameaças do ciberespaço. Têm dificuldade em compreender que um ciberataque pode destruir a empresa, como quase aconteceu com a Vodafone, como quase aconteceu com o Grupo Empresa, que tiveram... A Vodafone não conseguiu recuperar, não é? Mas o Grupo Empresa quase teve de voltar a trabalhar manualmente, não é? A fazer o expresso à mão, porque perderam a capacidade de o fazer informaticamente, não é? Portanto, depois tiveram, durante muitas semanas, para recuperar. De facto, as empresas têm que dar prioridade a esse tema e não provavelmente o dinheiro existe, é preciso geri-lo e gastá-lo nas coisas que merecem a pena. Infelizmente, é dinheiro mal gasto no sentido que era bom que não fosse necessário gastar, não é? Mas é preciso gastar. A pergunta já não é tanto se haverá um ciberataque, mas sim quando voltará a acontecer o próximo, tal como vimos na peça do repórter E2. Professor José, neste sentido, qual é que é a importância do processo de gestão de risco para que exista uma estratégia mais adequada no que diz respeito à proteção de dados? É fundamental, quer ao nível de uma organização como uma empresa ou um instituto da administração pública, quer ao nível sistémico nacional, precisamente ter a noção de que estamos sujeitos a ciberataques e cada vez mais dirigidos e mais consequentes, e que tem que haver uma capacidade organizacional sistémica para enfrentar essa realidade. Eu faço o paralelo com o que se deu há 2 noites em Lisboa com a chuva, não é? Todos nós sabemos que chove e que Lisboa inunda de vez em quando. E todos nós sabemos que pode haver fenómenos meteorológicos intensos, como tem havido em todo o mundo e como se deu agora. E realmente, como o presidente do Instituto do Mar e da Atmosfera estava há pouco a dizer na rádio, estamos todos a discutir se ele podia ter dado o alerta 5 minutos antes ou 1 hora antes do que ele dizia, mas há uma coisa que é preciso perceber. Expliquem-me lá como é que alguém resolve atravessar um túnel que está meio inundado e mete-se com o carro lá dentro. Expliquem-me lá como é que se sabe que as zonas de inundação de Lisboa estão perfeitamente conhecidas, não é? Sete Rios, Alcântara, etc. E como é que, quando começou a haver alertas amarelos, toda a gente naquela reunião não começou a tomar as medidas preventivas. Portanto, em relação aos ciberataques, há aqui há uma noção de que nós temos que agir atempadamente para proteger ativamente os nossos recursos. Mas já agora, somando só mais uma coisa, mas para isso também é preciso ter a noção clara. Isto não é só ao nível abstrato, é concreto, numa empresa, numa organização, num centro de saúde, numa paróquia, o que queiram, numa autarquia, é quais são os recursos que nós temos que securizar. O que é que a gente quer proteger? Porque não podemos proteger tudo. Nós temos que perceber que assim, há coisas vitais para a nossa operação normal, como sociedade, como organizações, que temos que ter esses recursos protegidos por diversas maneiras, temos cópias, temos duplicações, temos tudo, para quando houver um problema grave, um incidente grave, a gente possa repor o modo de funcionamento minimamente normal para a vida continuar. Esse pensamento não está instaurado na sociedade portuguesa, nem nos indivíduos, nem nos dirigentes organizacionais, nem em geral no Estado. E que estratégias podem ser implantadas para que esse pensamento seja mais regular? Eu sou muito prático. Neste momento, nem é preciso pensar em estratégias. É os ataques continuarem e provocarem danos massivos. É tal coisa, é chover muito. Há prejuízos enormes, morrem não sei quantas pessoas, há um incêndio, morrem não sei quantas pessoas, e a gente aí começa a tomar juízo, porque infelizmente agir a tempo não está na natureza dos portugueses. Professor Miguel, pergunto-lhe, haverá alguma mudança imediata, por exemplo, a nível jurídico, que tenha de existir para que esta segurança seja garantida? Eu penso que a mudança tem que ser das mentalidades, não é? A nível jurídico tivemos uma mudança gigantesca aqui há 2, 3 anos, que foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que prometeu multas principescas a quem permitisse que o roubo de dados pessoais às organizações. Houve algumas multas principescas, não é? Portanto,
O problema não é jurídico, não é? O problema é as organizações têm que se mentalizar, nós temos que levar este risco a sério, não é? Este risco e outros, não é? Como o professor Tribole tão bem disse, não é? O risco das inundações, o risco dos incêndios, etc. Portugal, não, eu penso que é um país em que já as pessoas não gostam de lidar com o risco, não gostam de gerir o risco, gostam de gerir o dia-a-dia, o imediato, não é? E eu tenho que pensar, bom, isto daqui por um mês, daqui por 2 meses, daqui por um ano, pode acontecer uma inundação, um incêndio, um ciberataque e temos de estar preparados para isso. Que são investimentos que são difíceis de fazer porque não é nada palpável. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo que diz, há uma pessoa numa empresa surge com a ideia, vamos fazer uma app para a empresa. E as pessoas, a administração está disposta a pagar por uma app, porque não havia app e passa a haver uma app, porque as pessoas olham no telemóvel, tão bonita, está o logotipo da empresa, tem corzinhas, botõezinhos para carregar, etc. Vamos investir em cibersegurança. Não havia cibersegurança, não há app, não há botõezinhos, não há coisas coloridas, não há nada para ver, não é? Do ponto de vista visual para fora, está tudo igual ao que estava antes. Madalena, desculpa, deixa-me dizer uma coisa. Claro. Isto, continuando na mesma linha de raciocínio, isto releva aqui uma coisa muito importante. O que é que há a fazer? Para mim, há a fazer neste domínio aquilo que se tem feito há muitos anos, não é? Em todo o mundo e em Portugal também, que é o assignar responsabilidades e responsáveis e ter enquadramentos que seguem a apurar responsabilidades e a ter consequências do exercício. Por exemplo, no mundo financeiro, sabe-se que uma empresa tem que cumprir determinadas regras. Há regras de contabilidade, há conselhos fiscais, há inspeções do Estado, dos acionistas, pronto. E se houver um conjunto de responsáveis da empresa que estão a usar o dinheiro para outros fins, sabe-se que há mecanismos, quer dizer, às vezes pode levar muito tempo na justiça a chegar lá, mas sabe-se que há mecanismos de chamar as pessoas à pedra. Ora bem, nesta matéria, eu quero dizer assim, a principal coisa a fazer neste momento é criar mecanismos de responsabilidade claríssima sobre os dirigentes organizacionais, sejam eles das entidades privadas, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, e das entidades públicas, da administração central e local. Responsabilidades individualizadas. Isto é, se uma determinada funcionalidade, numa determinada instituição, é posta ao serviço do público, uma app, uma empresa, uma funcionalidade no Instituto de Estado, e se aquilo aparece uma falha de segurança, tem que haver um responsável, uma pessoa com cara, tem que ter um nome, porque hoje, se houver um problema na ponte sobre o Tejo e a ponte cair, há toda uma cadeia de registros, de apuramento de responsabilidades. Foi um problema de projeto e sabe-se quem foi o engenheiro que projetou. E pode-se pô-lo responsabilidades civis e criminais no tribunal. Portanto, a questão neste momento é que esta área da cibersegurança precisa de ser estruturada num sentido muito mais lato do que a importante lei de proteção de dados. Porque a lei de proteção de dados diz, são as empresas, não sei o quê. Não, mas a questão é o seguinte, a empresa, a organização, o instituto, a direção-geral, tem que estar equipada, tem que ter instrumentos, etc. E os seus responsáveis têm responsabilidades claras. Portanto, é muito simples. Se uma pessoa aceitou ser diretor-geral de uma instituição de Estado que não tem meios para ter segurança, não aceite. Não aceite. Nesse sentido, diria que a formação de todos os funcionários de uma empresa deveria ser obrigatória. Absoluta. Deixa-me dizer só isto. Para uma pessoa poder conduzir um veículo aí na estrada, tem que ter uma carta de condução válida. Para pilotar um avião, tem que ter uma carta de piloto e, além disso, tem que ter treinos regulares para manter aquilo ativo. E nas cartas de condução também há renovação. Mas para ser responsável de uma instituição, não é preciso nada. Se calhar é preciso um cartão do partido, em cima das circunstâncias. Isto é, não se exige, à partida, que o responsável que vai para um determinado pelour numa determinada organização tem que demonstrar, tem que estar certificado para poder exercer aquela função. Os atributos da função não existem. Se formos aos conselhos de administração, onde é que está a definição dos atributos de quem é responsável pela segurança informática da organização? E sabe onde é que isto tudo acaba? No coitadinho do gajo da informática e dos estúpidos da informática é que são os culpados de tudo. Pois. O período pandémico aumentou também o número de incidentes aqui, professor Miguel, destes riscos. O teletrabalho veio de alguma forma tornar o espaço digital ainda mais vulnerável? Sim, em certa medida, mas quanto a este tipo de eventos internacionais, como foi a pandemia e o teletrabalho,
os cibercriminosos aproveitam, não é? Portanto, portanto, houve um grande aproveitamento do facto das pessoas estarem em casa e começarem a trabalhar remotamente. Houve também mais exposição de alguns sistemas informáticos que estavam protegidos e que tiveram a ser expostos pelo facto das pessoas terem ido para casa, não é? Portanto, houve muitos ataques assim. Havia coisas que estavam dentro do perímetro da empresa, relativamente protegidas, porque estavam lá dentro, e de repente as pessoas foram para casa e foi preciso abrir e tornar mais acessíveis e expor na internet coisas que normalmente não estariam expostas. Acho que também há outro fator, as pessoas falam muito de segurança de informação, mas os próprios sistemas informáticos em si, a nossa possibilidade de os usar, tem imenso valor, e isso quando a pandemia viu-se. O problema da segurança na pandemia não foi um problema de segurança de informação, embora também o houvesse, claro. Foi que, de facto, se houver um ciberataque, as pessoas não podem trabalhar, não é? Porque estavam em casa, deixaram de ter acesso ao escritório, porque o escritório estava lá longe, não é? E as pessoas acediam por Zoom. É negligente as empresas continuarem a adotar o regime de teletrabalho? Bom, ao fim de 2 anos de teletrabalho, espero que as empresas já se tenham habituado e tenham criado depois os mecanismos de segurança necessários para sobreviver nesse ambiente. Portanto, eu acho que, do ponto de vista da cibersegurança, não é propriamente um entrave. É algo que tem que ser gerido, como todas as outras situações, não é? Portanto, as gerações mais novas são consideradas já nasceram na internet com as novas tecnologias. Professor José, pergunto-lhe, o que é que pode explicar a tendência para que os mais jovens, ainda assim, não dominem a 100% os mecanismos de defesa no espaço digital? Eu acho que os mais novos, que são nativos digitais, mas ainda não lhes é fornecido os meios deles compreenderem o que é o espaço virtual. Eles conhecem partes limitadas do espaço virtual onde têm grande deficiência, mas não compreendem o espaço virtual e o que é que significa. Nós hoje vivemos como sociedade e como indivíduos no espaço virtual em sincronia com o espaço físico. Portanto, aliás, com a sua pergunta, falou na internet, mas o espaço virtual não é internet. É muito mais que isso, não é? É nós colocarmos exatamente algures, não é? Coisas de um valor precioso como informação, como funcionalidades, se o software está a correr em clouds, como estruturação de processos, de sequências de atividade, processos de negócio que estão a correr algures e que ligam N entidades e nós a navegarmos através disso tudo. Portanto, acho que uma das coisas mais importantes, e isso, obviamente, o percurso educativo devia proporcionar isso, é duas coisas. É, por um lado, levar as pessoas, como os mais novos em particular, que têm mais facilidade em perceber o que é que significa estar no espaço virtual. Não é? E isso pode-se fazer de muitas maneiras, inclusive através de jogos. Acho que um grande avanço para isso vai ser precisamente o advento do metaverso, onde os jovens vão para o metaverso fazer coisas e tal, e de repente começam a perceber que estar no metaverso é muito parecido com estar no espaço físico. Não é? Então lá há coisas, há atividades, há recursos e há identificação, etc. Há algo que, de um modo geral, é importante, isso é importante para, digamos, para a juventude estar no espaço virtual, como é importante para a juventude usar adequadamente as trotinetes na cidade de Lisboa, é perceberem que tem que haver comportamentos e regras e ética, não é? Porque as pessoas não é cada um por si, não é? E que não pode ali com a trotinete ir a correr e bater no velhote, ele vai para o chão e ele continua. Portanto, aqui no espaço virtual é a mesma coisa. E acho que o espaço educativo é fundamental, mas temos que ultrapassar o que se passa nas escolas, que é muito mais do que o ensino da informática. Neste sentido, professor Miguel, como se perspectiva o futuro da cibersegurança? Eu acho que apesar de... Bom, o futuro... às vezes a pessoa pensa, mas quando é que o problema se vai resolver? O problema não se vai resolver. Não é? Portanto, o problema dos homicídios nunca se resolveu, dos roubos nunca se resolveu. Não é? Portanto, a pessoa pode andar com alguma calma, alguma segurança na cidade de Lisboa, não é? Mas não existe 100% de segurança. Não é? Portanto, a 100% de cibersegurança também não vai existir. Não é? Nunca. Não é? O sistema é demasiado complicado, é um ambiente demasiado complicado para se resolver isso. Não é que a pessoa não consiga proteger, sei lá, um banco, não é? Ou uma casa, não é? Isso consegue, tendo recursos suficientes, consegue proteger adequadamente. Agora, proteger todo o ecossistema, toda a internet, todo o mundo, toda uma cidade, não se consegue. Não é? Portanto, o problema não se vai resolver. O problema vai sendo gerido, não é? Portanto, e tem vindo a ser gerido. Não é? Por exemplo, aqui há uns anos era muito comum os nossos computadores serem infectados por vírus e pararem e desligar, e a pessoa dizer, tenho um vírus, e até alguém que me ajude e tal. Portanto, isso era muito comum.
Hoje em dia deixou de acontecer, não é? Ou, quer dizer, ainda acontece, mas é menos frequente acontecer. As pessoas comuns não se queixam assim tanto porque não está sempre a acontecer. Porque houve uma série de medidas de higiene e de proteção, de antivírus que são mais eficazes, de proteção dos próprios sistemas, de remover a vulnerabilidade das aplicações, etc. Portanto, acho que vai melhorar. Acho que os casos graves vão continuar a acontecer. Né? Portanto, estes ataques muito graves contra a Lusa, contra a Vodafone, etc., vão continuar a acontecer. Vão ser cada vez mais difíceis, mas vai haver gente motivada, com vontade de ganhar muitos milhões, que vai continuar a fazer esses ataques com sucesso. Professor Miguel, professor José, podíamos ficar aqui mais horas a falar convosco sobre isso, mas temos mesmo de terminar. Termina assim mais um debate do E2, desta vez sobre os desafios que o digital enfrenta, para que se torne um lugar mais seguro e de confiança. Podem ainda acompanhar-nos nas nossas redes sociais digitais e também assistir aos nossos episódios no YouTube, em E2ESCS ou na RTP Play. Desejo-vos uma excelente semana. Até à próxima.